É, Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam assistindo às aulas, espero que vocês estejam compreendendo o assunto, que seja de fácil assimilação. Sei que as aulas remotas não são a melhor maneira, nem a maneira mais indicada para a gente aprender junto, mas é a única maneira que a gente tem nesse momento de pandemia e de isolamento social, que é fundamental para diminuir e evitar a contaminação das pessoas pelo Covid-19, e a gente não ficar parado e não perder, né, nosso ano letivo. Então, a forma que a gente tem para ir fazendo isso. Então, continue assistindo as videoaulas, fazendo as atividades, enviando suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, certo? Que logo logo, né, se todo mundo se engajar nesse isolamento, né, nesse período de quarentena, logo logo a gente consegue passar isso. Infelizmente nem todo mundo está seguindo as orientações da OMS, né, e dos órgãos de saúde, e aí a gente não está melhorando tão rápido quanto deveríamos, mas vamos seguindo, fazendo o nosso papel e continuar estudando, né? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre as formas de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, e falamos também dos métodos anticoncepcionais, né, ou contraceptivos, né, que são métodos utilizados para evitar a gravidez, né? Então, a gente viu lá que são duas coisas diferentes, né? Os métodos para evitar a gravidez não são métodos para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente viu lá que o uso das camisinhas, a masculina ou feminina, ela serve para os dois, né? Para evitar as infecções sexualmente transmissíveis e para evitar a gravidez, né? Ou seja, serve também como um método contraceptivo ou anticoncepcional. Mas a gente viu que os métodos anticoncepcionais não são métodos para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, é por isso que é sempre o ideal para pessoas que são sexualmente ativas, ou seja, que mantêm relações sexuais. O ideal é sempre indicar o uso da camisinha ou das camisinhas, né? Ou a masculina ou a feminina, certo? Então, para a gente poder fechar essa parte e concluir essa parte de reprodução humana, né? E daí a gente entrar nas outras partes referentes ao corpo humano, a gente vai corrigir essa atividade aqui da página 81, e vou deixar também para vocês no livro também, né, na aula de hoje, vocês vão ver que vou deixar linkado aí outro exercício aqui do livro, que ele resume e fecha tudo isso que envolveu reprodução, certo? Então é um exercício no livro também, né, que vai seguir, que ele vai fechar toda essa parte de reprodução. Aí eu vou deixar ele aí, se vocês tiverem dúvidas sobre eles, você me manda, certo? Mas é só um exercício que fecha tudo, certo? Para concluir essa grande parte que é o assunto da reprodução. Então, aí é mais uma revisão bem revisionada, certo? Vamos corrigir essa atividade aqui da página 81, que eu deixei para vocês lá na aula passada, orientando para vocês responder essa atividade. Se você não respondeu essa atividade, aí você para o vídeo, vai responder a atividade, certo? E depois você volta para o vídeo, depois que você responder a atividade, né? Porque aí é uma forma de reforço, certo? Então vai reforçar o conteúdo para vocês. Se vocês fizerem isso, vai ser melhor para vocês, porque vocês vão estar com o conteúdo em dia bem disponível para vocês, certo? Então não deixe de responder não, porque aí é uma forma de reforçar. Como eu não estou aí junto com vocês estudando, como a gente estava regularmente na escola, eu já ia tirando as dúvidas direto com vocês, né? Mas como a gente está nesse processo à distância, fica mais difícil, né? Então vocês têm que fazer exercício, porque vocês têm que assistir as videoaulas, ler o livro e fazer atividade, né? Que aí é a forma que vocês vão conseguir, da melhor forma possível, perceber se vocês estão entendendo, se vocês assimilaram bem o conteúdo, ou se restam algumas dúvidas, né? Que aí restam das dúvidas, vocês conseguem me acionar, né? Pelo e-mail que eu deixo no final do vídeo, pelo meu Instagram que eu deixo no final do vídeo, e também pelo e-mail da plataforma da escola. Se vocês mandarem, tem gente que já manda, e aí Luciano já me encaminha esse e-mail com as dúvidas, aí eu vou e respondo diretamente vocês a partir do e-mail que vocês mandaram, certo? Então é preciso que a gente tenha essa disciplina, né? E agora essa disciplina está toda com vocês, a responsabilidade da disciplina é toda com vocês, né? Porque não tem um professor para ficar em cima cobrando vocês, né?
Então é com vocês agora. Agora imagino que a responsabilidade está dobrada para vocês, né? Vejo que nesses momentos de dificuldade a gente percebe como a gente precisa ter disciplina e responsabilidade com nossas coisas, porque os estudos é para vocês, né? Eu facilito o estudo de vocês, não é para mim. Eu fico satisfeito quando vocês vão bem nas provas, no assunto, entendem, extrapolam o conceito, né? E o conteúdo, né? Para mim é uma satisfação como professor de vocês, mas o estudo de vocês é para vocês, não é para o pai, não é para a mãe de vocês, não é para o tio, é para vocês, né? Para garantir o futuro de vocês, certo? Mesmo que quem for Gabriel aí, se for virar youtuber de games, né? Mas mesmo assim, para você ter seus estudos, porque é sempre uma alternativa, né? Para o futuro, que o futuro é incerto. Ninguém sabe se daqui a um tempo vai ter youtuber de game, né? Por exemplo. Beleza? Então vamos corrigir aqui essa atividade para não restar mais dúvidas e a gente fechar a parte de reprodução humana e da reprodução dos seres vivos em forma geral, que foi esse grande bloco de assunto do 8º ano, mas que a gente viu devagarzinho e viu muito bem visto, né? Então a gente vai pegar esse assimilar e a gente correr, não correr no assunto, mas correr nas outras partes do corpo humano, que a gente vai também conseguir, certo? Então bora lá. Na primeira questão aqui diz: por que a morte de doentes de AIDS em geral é decorrente de doenças infecciosas como pneumonia? Então o que a gente viu lá? Que o vírus da AIDS, o HIV, qual é a problemática dele? A questão que mais envolve esse vírus é porque justamente ele ataca as células de defesa do nosso corpo. Ele ataca os linfócitos, né? Ou o que a gente chama de glóbulos brancos. Então se vocês escreverem, ou se vocês virem escrito linfócitos, glóbulos brancos, ou células imunológicas, ou células imunitárias, ou células de defesa do nosso corpo, tudo isso está se referindo à mesma coisa, né? Que são as células que defendem o nosso corpo contra esses agentes externos, esses agentes etiológicos, esses organismos infecciosos, né? Então os vírus, como de forma geral, você lembrar lá do 6º ano, eles são esses organismos unicelulares, né? Eles são esses organismos acelulares, se eles não têm células, e eles precisam invadir as células dos seres vivos para poder como é que chama? Para poder se reproduzir e desempenhar o metabolismo deles. Então os vírus eles fazem isso normalmente. E a gravidade do HIV é justamente porque as células que eles invadem são as células de defesa do nosso corpo. Então, por exemplo, o vírus da gripe, ele invade as células da nossa mucosa nasal, da nossa garganta, né? Micose, né? As micoses e os fungos, eles atacam as células da nossa pele. O HIV, ele vai especificamente nas células de defesa do nosso corpo. Então, ele destrói o sistema de defesa da pessoa. Então, aquelas células que deveriam estar ali para proteger a pessoa contra a ação de agentes infecciosos, ou agentes etiológicos que podem causar doenças, essas células que deveriam defender seu corpo vão ser destruídas pelo HIV, né? Então isso que é o problema. Então o que acontece? Como eles destroem as células de defesa, o HIV ele destrói as células de defesa do nosso corpo, ele deixa nosso corpo suscetível a uma série de outros agentes infecciosos. Então às vezes um micro-organismo entra no corpo da pessoa que tem a AIDS, e numa pessoa que não tem a AIDS, né, talvez aquele agente não causaria nada na pessoa. Mas como a pessoa que tem a AIDS, o sistema de defesa dela está completamente destruído, qualquer infecçãozinha que dá nela assume uma gravidade maior. Então o vírus ele enfraquece as defesas da pessoa. Então deixa a pessoa desprotegida e enfraquecida contra uma série de doenças. Então tem muitas pessoas que desenvolvem uma série que tem AIDS, morrem em decorrência da que a gente chama das doenças oportunistas, né? Ou seja, são as outras doenças que afetam a pessoa e podem levar essa pessoa à morte, certo? Então é um caso como é a pneumonia, é um caso da pneumonia bacteriana, né? Então a pessoa não tem defesa nenhuma ou quase nenhuma, essa doença, esse agente etiológico entra e faz um estrago na pessoa, porque a pessoa, no corpo da pessoa, né? E muitas vezes levando a pessoa à morte, porque ela não tem mais defesas no seu corpo. Então, em muitos casos, as pessoas morrem de forma indireta da AIDS, né? Ela morre em decorrência de outras doenças, em boa parte dos casos, certo? Que são essas doenças que a gente chama de doenças oportunistas, ou infecciosas, né? Para a pessoa que já está com esse probleminha aí, certo? Vamos lá na segunda questão. Os casos de AIDS têm aumentado entre os usuários de drogas injetáveis. Por que isso ocorre?
Que em muitos casos as pessoas que são os usuários, né, de drogas injetáveis, em muitos casos eles compartilham as seringas e as agulhas, né? Então essas drogas injetáveis são drogas que são injetadas diretamente no sistema sanguíneo, né, através de injeções e agulhas. Então tem muitos casos que essas pessoas, elas em grupo, né, esses usuários, eles acabam compartilhando a mesma seringa e a mesma agulha para fazer a injeção, né, da substância, né, da substância química no corpo delas. Então, o que acontece é que essa agulha, quando ela vai sendo passada de uma pessoa para outra, ela vai sendo contaminada com o sangue um dos outros, né? Então, se em um caso uma dessas pessoas ela tem o HIV, o HIV ele fica nas células, no sangue da pessoa, então ele acaba passando de uma pessoa para outra a partir do compartilhamento dessas agulhas, né, e dessas seringas. Então a agulha ela vai ficar lá contaminada com o sangue da pessoa que é portadora que é soropositiva, né, que é portadora do vírus. Então dessa forma acontece bastante essa forma de transmissão para pessoas que são dependentes e usuárias de drogas injetáveis. Tem algumas medidas de redução de dano que é adotada em uma série de países, que é a distribuição, em alguns países na Europa principalmente, que é a distribuição além de campanhas informativas para as pessoas que são dependentes químicas e são usuários de essas drogas injetáveis, campanhas de conscientização, de elas não compartilharem as agulhas e seringas, né? E alguns países, inclusive, eles fazem distribuição em locais de risco. Eles fazem a distribuição de seringas e agulhas para que as pessoas não tenham a necessidade de compartilhar. Isso são medidas de redução de danos, né? Ou seja, o Estado, aqueles países, eles reconhecem que aquelas pessoas têm esse problema de saúde, né? Eles entendem a questão da dependência química como uma questão de saúde, e como eles não conseguem tratar todas as pessoas, né? E nem todas as pessoas elas querem ser tratadas da sua dependência química, eles, para reduzir os danos, ou seja, para que as pessoas não fiquem doentes, por exemplo, como aumente os casos de HIV, eles distribuem seringas e agulhas. Em alguns lugares também, se eu não me engano, Portugal, eles têm até locais que as pessoas vão, que são geridas pelo Estado, que as pessoas vão lá para utilizar, né, das drogas injetáveis, aquelas pessoas que são dependentes, que ainda não se tratam, e o Estado inclusive regula assim, quanto a pessoa consome, para ir reduzindo os danos, para a pessoa reduzindo de uma forma segura até a pessoa decidir entrar no tratamento, né? Porque tem um dadozinho aí que algumas pesquisas ela apontam que quando a pessoa não se trata por vontade própria, ela tem uma maior propensão a ter recaídas, né? Estou falando isso aqui só para a gente poder ter esse entendimento da questão do compartilhamento de agulhas, porque em muitos países, principalmente nos Estados Unidos e em países europeus, Rússia e outros países, não é tanto aqui no Brasil, tem muito essa questão das drogas injetáveis, né? Aqui os problemas são outros tipos de drogas, né? Como álcool, cocaína, crack, outros tipos de entorpecentes, né? De substâncias tóxicas. Mas tem alguns países, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que tem um alto grau assim, do consumo principalmente de heroína, que é uma droga que pode ser injetável, certo? Então aqui só um parênteses para a gente poder entender bastante. Terceira questão. Entre os vários métodos contraceptivos, a camisinha, quando usada corretamente, oferece vantagens em relação à saúde. Por quê? Porque quando usada corretamente, né, a camisinha, foi o que eu estava falando no começo, se você usar ela corretamente, ela vai servir para as duas coisas. Ela vai ser tanto um método contraceptivo, ou seja, um método anticoncepcional, um método que vai evitar a gravidez, ou seja, vai evitar que a pessoa fique grávida. Ela também é importante porque ele é um método que também previne a infecção as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então ele é dupla barreira. Ele tem a camisinha ela tem duas importâncias, né? Tanto para evitar a gravidez, como para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então ela tem essas duas eficácias dela, que é o mais importante, por isso que é mais indicado nas campanhas de conscientização, né? Com as pessoas que têm a vida sexual ativa e o sexo seguro, né? Ou seja, a camisinha ela vai tanto prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como também ela vai evitar uma gravidez indesejada, principalmente das problemáticas
da gravidez na juventude, adolescência, e também das infecções sexualmente transmissíveis, que vem crescendo bastante no Brasil, principalmente nessa faixa etária dos jovens, né? Abaixo de 18 anos e entre 24 anos, né? Que está vendo dados que vem aumentando os casos de infecções sexualmente transmissíveis, justamente pela ausência do uso da camisinha na relação sexual, certo? Vamos lá para a quarta questão. A relação sexual entre um homem e uma mulher é sempre seguida de fecundação? Justifique sua resposta. A resposta é não, certo? Só vai acontecer a fecundação se a relação sexual ela acontecer durante o período fértil, ou seja, aqueles dias antes, mais ou menos 3 dias antes, 3 dias depois do período de ovulação. Então só acontece fecundação se a pessoa manteve relações sexuais no período fértil. Ela só vai acontecer fecundação se o casal, nesse caso aí, ele não for estéril, ou seja, nem o homem nem a mulher seja estéril. O que é ser estéril? Não produzir os gametas, ou produzir os gametas com alguma malformação que impeça a fecundação. Então, primeiro caso, para ter a fecundação, tem que ter relações sexuais no período fértil, tem que ter relações ou ambos os indivíduos não podem ser estéreis. E a terceira coisa é que não deve envolver nenhum método contraceptivo. Ou seja, se um desses 3 fatores aqui não for obedecido, aí não tem como ter fecundação. Ou seja, se a pessoa teve relações sexuais fora do período fértil, não tem como ter fecundação. Se um dos indivíduos for estéril, não tem como ter fecundação. Se eles utilizam algum método contraceptivo ou de barreira, né, não tem como acontecer a fecundação, certo? Então, todos esses casos, se esses 3 casos não forem obedecidos ou desobedecidos, não tem como ter fecundação. Então, nem toda relação sexual entre o homem e a mulher necessariamente acontece a fecundação, certo? Fácil. Vamos lá para a quinta questão. A tabela a seguir compara a eficiência dos métodos anticoncepcionais mais utilizados. Então, aí tem lá método tabela, que é a tabelinha, né? Número de casos em que ocorreu gravidez, 200. Aí tá esse aqui é o número de gestação a cada 1000 mulheres barra ano, certo? Então, quem usou a tabelinha? Número de casos, 200. Interrupção do coito antes da ejaculação, 160. Camisinha, 20. Diafragma com espermicida, 20. Ligação de tuba, 0,4. Pílula anticoncepcional, 0,4. Vasectomia, 0,1. Certo? Qual dos métodos da tabela é o menos seguro? Justifique sua resposta. O menos seguro é a método da tabelinha, né, que a gente já tinha conversado, né? Porque nem sempre o ciclo menstrual é regular, né? Aquelas pessoas que têm variação, se você tiver variação no ciclo menstrual, você vai ter variação na ovulação e variação no período fértil. Isso significa dizer que a pessoa tem risco de engravidar, né? Então a tabelinha é um método menos seguro, porque se basta a ovulação aquela pessoa que tem o ciclo certinho sempre, mas basta um mês, a ovulação dela variar, o período fértil dela vai oscilar, ou seja, vai andar, e aí existe o risco de gravidez, certo? Então ela é o método mais ineficaz, ou seja, o método mais falho, que tem mais chance de acontecer um erro, né, possível. Vamos aqui na letra B. Explique em que o método da pílula anticoncepcional diferencia-se dos demais listados na tabela em relação à forma pela qual se evita a gravidez, né? Então a pílula ela é o único método que a pílula anticoncepcional ela é o único método que impede que o ovário libere um óvulo, certo? Então essas pílulas elas têm uma série de hormônios que ela faz com que o ovário um bicho imagina, um passarinho. Então ela impede que o ovário ele libere o gameta, ele libere o óvulo, certo? Ele faz o que a gente chama de falsas ovulações. Então mantém-se o ciclo menstruação, menstrua, mas a pílula anticoncepcional ela impede, ou seja, ela impede que o ovário libere o óvulo. Se você vai liberar o óvulo, você não tem, consequentemente você não vai ter a fecundação, certo? Então ele se diferencia de todos os outros aí, que na tabelinha você conta, né, o ciclo menstrual
e mesmo assim tem ovulação. Se você tem a interrupção do coito, né, o coito interrompido, ou seja, você impede a ejaculação, mas o óvulo está liberado, e parte da lubrificação liberada durante a excitação do pênis, ele vai conter alguns espermatozoides que já estavam na uretra, né, e tem chance, apesar de ser uma chance menor, né, porque vão ser menos espermatozoides, mas lembra que daqueles milhões basta um, né? Então pode ser que mesmo antes de ter ejaculação, algum espermatozoide ele passe. A camisinha também ela é uma barreira, ela impede que o espermatozoide ele invada, né, o aparelho reprodutor feminino, mas o óvulo mesmo assim está sendo liberado. Diafragma com espermicida a mesma coisa, ele libera, o óvulo está sendo liberado, ele só vai matar os espermatozoides. Ligação das tubas, ele tem a liberação do óvulo, né? Ele continua liberando, mas ele bloqueia a passagem, né? Mas veja que em alguns casos 0,4 a cada 1000 mulheres por ano, mesmo com as tubas ligadas, elas engravidam. E a vasectomia também, que vai fechar, né? Mas veja que é praticamente impossível, mas existe a chance em 0,1 a cada 1000 mulheres por ano acaba engravidando de um rapaz que esteja com a vasectomia, né? E mesmo assim, quem está com a vasectomia é o homem, a mulher continua ovulando, liberando só os óvulos. Só então a pílula anticoncepcional que vai impedir esse processo, ou seja, ela vai evitar que a pessoa libere o óvulo, né? Mas mesmo assim você veja lá que é o caso que tem aí. Existem métodos contraceptivos mais seguros e menos seguros, mas até os mais seguros de todos podem ter erros, né? Ou seja, ele diminui drasticamente a chance, né? Mas acontece que às vezes eles podem falhar, né? Porque até no modo do processo tem erros, né? No processo de produção de qualquer material, né? Qualquer coisa. Então, se você tem esse probleminha aí, você pode engravidar, né? Certo? Sexta questão, vamos lá. Foi noticiado: jovens, novos casos de AIDS caem pela metade em São Paulo, né? São dados de 2018, certo? Há uma década, o número de novos casos de AIDS em jovens entre 15 e 24 anos na capital paulista era de 13,5 para cada grupo de 100 mil habitantes nessa faixa etária, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que a cada 100 mil pessoas entre 15 e 24 anos, 13,5 acabavam contraindo a AIDS. Em 2008, caiu para 7,3 novos casos para cada grupo de 100 mil habitantes. As relações sexuais são responsáveis por 72,6% da contaminação da AIDS. Então veja que tem uma série de, ou seja, mais ou menos um pouco menos de 18% dos casos que são para aquelas outras formas que a pessoa pode pegar AIDS e não por relações sexuais, certo? A pergunta aqui: que método contraceptivo também atua na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS? Nesse caso, o preservativo, que a gente chama de camisinha, certo? Então, o uso do preservativo e da camisinha é também um método contraceptivo e, ao mesmo tempo, um método que a gente evita as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, ele vai ter essa ação em duas frentes, né? Tanto protege contra a gravidez, quanto protege das infecções sexualmente transmissíveis que a gente viu na aula passada, certo? Facinho, facinho. Vamos lá agora para a sétima e última questão. Afirma o seguinte: identifique quais das afirmativas abaixo são corretas, copie-as no caderno. Reescreva as que considerou incorretas, corrigindo-as, certo? Então vamos lá. Então vamos ler cada uma delas e ver aqui. Na letra A: a AIDS é transmitida apenas por relações sexuais sem uso de preservativo. Não. O que a gente pode escrever aqui é a AIDS, né? Em português, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela pode ser transmitida por relações sexuais sem uso de preservativo, mas ela também pode ser transmitida pelo contato com o sêmen e também com contato com sangue contaminado, certo? Então, não apenas a partir das relações sexuais sem uso de preservativo. Então, se a pessoa entra em contato com o sêmen da outra, as suas mucosas, né, na boca,
nariz, olhos, ânus, por exemplo, e no canal vaginal, na vagina, né, ele pode ir pelo sêmen e também pelo sangue, né? Então a gente viu lá a questão do compartilhamento de agulhas, né? Tinha casos também de transfusão sanguínea, principalmente também no período aí quando não se conhecia as causas da AIDS, certo? Então essa está errada, precisa complementar com essas informações a mais. Aí vocês fazem o texto da forma que vocês acharem melhor, for melhor para vocês, certo? Mas tem que incluir essas informações que eu falei agora. A maioria das ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, pode ser prevenida com o uso de preservativo, camisinha, durante a relação sexual. Essa está certinha, certo? Então a B não tem nada a ser acrescentado nem remediado. Está tudo certinho. A maioria das infecções sexualmente transmissíveis pode ser prevenida com o uso de preservativo, a camisinha, né, durante a relação sexual. Certinho. Nada a acrescentar. Letra C. As infecções sexualmente transmissíveis ocorrem apenas em pessoas que mantêm relações sexuais. Não, né? A gente viu que as infecções sexualmente transmissíveis, ela também pode acometer pessoas que não mantêm relações sexuais, né? Então a gente falou o contágio por sangue, o contágio é através de sangue contaminado, por exemplo. Então você entra em contato com o sangue contaminado, uma pessoa que tem HIV, você entra em contato com o sangue dessa pessoa, suas mucosas, ou entra em contato direto no sangue, você vai pegar essa infecção sexualmente transmissível sem necessariamente ter tido relações sexuais, né? A gente viu aqueles casos também da candidíase, né? Que pode ser contato também a parte de roupa íntima, ou seja, você usou a cueca ou a calcinha de alguém que estava doente sem higienizar, né? E aí você pode pegar também, por exemplo, certo? Então essa informação aí está equivocada. Você pode pegar infecções sexualmente transmissíveis sem necessariamente ter tido relações sexuais, certo? Alguns é necessário que isso aconteça, né? Mas em outros casos não. Letra D. A AIDS pode ser transmitida pelo contato direto com o portador, como um aperto de mão, ou pelo contato direto, como o uso dos mesmos pratos, copos e talheres. Aí era o ápice do preconceito contra as pessoas que tinham AIDS, as pessoas que eram soropositivas, certo? Aí essa alternativa aí tá tudo errado. A AIDS ela não é transmitida pelo contato direto com o portador, como por exemplo o aperto de mão, ou por contato direto como o uso, ou seja, tipo, tudo que ele disse aí é ao contrário, né? Então a AIDS ela não pode ser transmitida pelo contato direto com o portador, como aperto de mão, não pega, abraço, beijo, aperto de mão, não transmite o HIV, certo? A pessoa não vai transmitir AIDS, ou pelo contato direto, ou seja, usar a mesma roupa, prato, camisa, colher, talher, não vai pegar. Só pega através do sangue contaminado e das relações sexuais sem preservativo e o contato com o sêmen da pessoa que é infectado pela doença, certo? Agora pode abraçar, beijar, apertar a mão, compartilhar copo, prato. Bem que nesses períodos de alerta do Covid-19, né, esses hábitos de compartilhar copo, prato, colher sem lavar, caiu por terra, né? A gente presta uma garrafinha para beber água, né? Agora com o Covid-19, esse é um hábito que a gente tinha que vai ter que desaparecer, né? É cada um com seu prato, seu copo, e só usar, compartilhar se for bem lavado, mas não tem nada a ver de você pegar AIDS. Você pega a Covid-19, mas você não pega desse jeito, certo? Isso aí foi fruto muito do início da epidemia, não se conhecia, né, muito bem, e aí vários tipos de preconceitos foram se associando, né, e aí deu essas questões, mas não tem risco nenhum. Vamos aqui para a letra E. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que ataca as células do sistema imunológico, diminuindo a capacidade do organismo de reagir às infecções mais comuns. Certissimamente essa última alternativa, certo? Então, para vocês terem conseguido entender, façam essa atividade da página 84 e 85 como forma de revisão, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam. Nessa 84 e 85 eu não vou fazer um vídeo de correção não, porque eu já fiz desses todos. Mas vocês façam essa atividade que é para dar um fechamento. Se vocês tiverem muitas dúvidas, aí vocês me falam que
gravo um vídeo com isso, mas esse vídeo ele só vem mais pra frente porque vocês estão me vendo no passado, né? Mais ou menos 15 dias atrás. Mas aí eu faço, mas se vocês tiverem dúvidas vocês vão me mandando, façam, porque aí a gente fechou com essa aula de hoje e com esse vídeo a gente fechou a parte de reprodução dos seres vivos de forma geral e a parte de reprodução humana. Para nas próximas aulas a gente começar a falar do sistema digestório do corpo humano, né? Então falar um pouco sobre nutrição e um pouco sobre o sistema digestório propriamente dito, certo? Fiquem bem, leiam bastante, estudem, se divirtam, né? Até o próximo vídeo aula e espero que muito em breve nós nos encontremos novamente, certo? Tchau e até mais.